A Oitava Guerra Santa foi uma cruzada organizada pelo rei francês Luís IX no ano 1270 da era cristã. A cruzada foi um grande fracasso. Mal as tropas desembarcaram a caminho de Jerusalém, foram acometidas por uma peste. Parte do exército perdeu a vida, incluindo o rei e um de seus filhos. Filipe, o filho que sobreviveu, fez um acordo com o sultão e retornou à Europa. Em 1271, o rei inglês Eduardo I retornou à Terra Santa a fim de manter o controle católico da região. Alguns historiadores chamam essa investida de Nona Cruzada, outros a consideram uma continuação da Oitava Cruzada. Bom, então esse ponto aqui, irmãos, lembre-se que são quase 200 anos. A primeira cruzada começou lá no ano 89, com o discurso, 1089, com o discurso de Urbano II, né? E agora, no ano 1271, eles fazem essa última investida nessas guerras que eles estavam fazendo contra os muçulmanos por Jerusalém. Lembrando que em nenhum momento a Bíblia diz que a igreja deveria dominar sobre Jerusalém. Ok? Em nenhum momento a Bíblia diz que a igreja deveria lutar por Jerusalém. Em nenhum momento a Bíblia diz que a igreja deveria lutar, mas eles acreditaram. E esses 200 anos, só nas guerras santas contra os muçulmanos, essas 8, 9 guerras santas, não dá para contar o número dos milhões de mortos, irmãos. Não dá para contar o número dos milhões de mortos. E a vergonha que isso ficou para a história, porque todos descrevem isso aqui como se fosse a igreja cristã, como se fosse o cristianismo. Quando, na verdade, eles deveriam descrever que isso aqui foi obra de uma corrente do cristianismo. Você não pode ser injusto na história. Um exemplo, se nós formos contar uma história, do grupo islâmico chamado xiita, que normalmente é visto na história como um grupo mais violento, ele fazendo alguma violência, se eu for descrever essa história, eu não posso dizer que o islamismo fez isso e isso e isso. Não, eu tenho que dizer que uma corrente do islamismo, chamada islamismo xiita, foi que fez isso, isso e isso. Ok? Mas então o que eles fazem? Eles pegam a Igreja Católica, e diz que é o cristianismo que está organizando essa guerra santa. Eles sequer consideram as outras igrejas que a Igreja Católica está matando nesse momento. Porque enquanto está ocorrendo essas guerras, tá bom, por Jerusalém, eles estão fazendo cruzadas contra as igrejas anabatistas na Europa. E lembre-se, igrejas que eles não pegam em armas nem para se defender. Era o exército chegar, capturar, julgar e botar na fogueira, porque as pessoas só fugiam. Quem eles conseguiam capturar, eles botavam na fogueira. Essas igrejas, isso é comprovado, eles não pegavam em armas para se defender. Os escritos dos valdenses, para quem a Igreja Católica criou a Inquisição, eles chamavam eles de valdenses, os anabatistas valdenses, ok? Os escritos dos valdenses diz, olha, Jesus Cristo disse, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não resistais ao ímpio. O que significa você não resistir? Se o ímpio vier te prender, você pode pegar em espada para matar ele, ou você não pegar a espada nem para se defender. Os cristãos na época do Império Romano, eles faziam assim. Você não vai encontrar nenhum caso em que os cristãos formaram lá um grupo para poder atacar uma legião de romanos. Ou tivesse um grupo de 10 romanos, 70 cristãos atacaram os romanos e mataram eles. Vocês não acham isso na história. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que cristão não mata. Cristão, ele é como uma ovelha e ele tem que converter o lobo. Então, o que nós estamos vendo na história? Nós estamos vendo que esses anabatistas que escreviam isso nesse momento, eles são uma igreja que tem que ser considerada na história. E, infelizmente, irmãos, a história, nesse caso, eu tenho que dizer que a história mente. A história mente, porque todos sabem que a Inquisição foi criada para matar uma igreja.
Por que que foi criada? As cruzadas já estavam acontecendo. Então, eles criaram a Inquisição por causa de uma igreja evangélica que eles encontraram lá na região de Lyon, na França, escondida no meio das montanhas. Não? Nesse tempo que eles viveram escondidos, eles foram crescendo, até serem descobertos pela Igreja Católica. Okay? Então, algum dia eu espero que a história, eles consigam rever esse erro, comecem a rever esse erro e corrigir isso. Ok? E quando for descrever, por exemplo, essas chamadas cruzada ou guerra santa, como a Igreja Católica chamava, dizer, olha, a corrente do cristianismo chamada catolicismo organizou isso, que é o certo, né? É o certo, mas eles, infelizmente, não fazem isso hoje.